por todo sempre. Graças a Ti, Senhor. Queremos agradecer ao nosso doce e amado Mestre Jesus de tanta paciência, de tanto carinho, de tanta atenção, desvelo por todos nós há tantos milhares de anos. Doce Senhor, obrigado. Permanece, Mestre, nos apontando o caminho, que sabemos que muito depende apenas de nós. Dá-nos forças para seguirmos adiante, lutando contra nossas imperfeições. E abençoa todos aqueles que aqui estão na noite de hoje, unidos em coração a Ti, as suas famílias, aos seus entes queridos, e abençoa especialmente nossa irmã Raquel, que com muito carinho nos traz na noite de hoje o resultado do seu estudo, do seu conhecimento prévio, da sua vivência. Doce Senhor, envolve-nos com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua luz. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, não preciso nem apresentar a Raquel, né, porque todo mundo conhece. Quem não conhecer vai gostar muito, eu tenho certeza. E, Raquel, a palavra é sua. Eu pediria a todos que desliguem o áudio e o vídeo para deixar toda a banda de comunicação possível para a Raquel, tá bom? Obrigado, Raquel. A palavra é sua. Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer muitíssimo esse convite para estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom conversar com os companheiros, estar junto com os companheiros do SEACE. E hoje nós temos um desafio muito grande, então a gente pede a Deus, a Jesus, que nos ajude a manter em paz, porque é um assunto extremamente delicado. Existem assuntos espíritas que talvez a gente se mantenha um pouco mais distanciado, mas esse assunto, sexo e amor à luz da doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita, é um assunto muitíssimo, muitíssimo envolvente e interessante. Nós trouxemos aqui algumas informações e a gente espera, por ser um tema que provavelmente muitos já ouviram falar várias vezes, que é um tema recorrente, e a gente deve voltar a ele, dada a nossa dificuldade de compreensão, a gente vai dizer que a gente tentou fazer um arranjo misturando alguns dados sociais, uma pesquisa feita por um autor não espírita, muitos anos atrás, em 1996, um livro do Bernardo Jablonski, que falava sobre a crise do casamento, em que ele traz algumas pesquisas sobre amor e sexo, e, claro, o Livro dos Espíritos, tanto na parte 2, quando Kardec trata da vida espírita, ele fala das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, e fala das metades eternas, que é uma coisa, um assunto recorrente, e na parte 3, no capítulo 4, quando ele fala da lei de reprodução. Temos também aqui um trecho da Gênese, que vai nos iluminar as nossas informações, fora algumas informações de Emmanuel e André Luiz e Joana de Ângeles. Bom, a gente quer começar com um fato concreto da importância do tema. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz todos os anos uma estatística, um estudo sobre o registro civil, ele estuda quantos casamentos aconteceram e quantos divórcios aconteceram. O nosso tema aqui não é divórcio e casamento necessariamente, mas a gente tangencia. Então, vamos começar por aí. O que o IBGE nos disse em 2019? Ele nos disse que foram realizados em 2019 1 milhão de casamentos. 1 milhão de casamentos, um pouquinho mais de 1 milhão. Mas foi cerca de 28,8 mil casamentos a menos do que no ano anterior, em 2018. Então, há uma diminuição do número de casamentos. E foi a 4ª vez seguida que o número de casamentos foi diminuindo. Ao mesmo tempo, o IBGE nos traz que, em 2019, 48,2% dos divórcios registrados tiveram menos de 10 anos de duração do casamento. Então, olha que curioso também. E ele traz aqui dados de 10 anos antes, mostrando que esse percentual era muito menor, era de 30%. Então, houve, em 10 anos, 18% de aumento no número de pessoas que se divorciavam com 10 anos de casamento. E depois eles fazem um estudo, dependendo, interessantes os dados, da duração do casamento.
E o que isso, quando a gente vê esses dados, o que a gente imagina? Que a gente tendo uma taxa de divórcios tão alta, e eu trabalho, eu tenho a oportunidade nessa existência de trabalhar com famílias em conflito, auxiliando casais a fazerem o divórcio ainda é uma questão muitíssimo grave, a gente tem que essa taxa de divórcio, ela é uma importante medida da insatisfação existente no casamento. E aí há várias questões envolvidas, e os psicólogos sociais dizem, por que separa? Uma das questões mais graves e que mais influencia essa crise é a emancipação feminina. Como as mulheres hoje, elas têm condições de se divorciar que antes elas não tinham, elas têm salários e têm autonomia financeira, muitas vezes o casamento termina. E eu posso dizer, do meu lugar de observação privilegiado dos casamentos, que realmente a iniciativa dos divórcios acontece por parte das mulheres. Então, a gente vai, por causa, provavelmente, a gente tem aí várias questões envolvendo essas interpretações, por que isso acontece. Mas essa introdução foi para dizer que o assunto é sério, o assunto é grave. Se a gente não viveu essa experiência pessoalmente, a gente tem alguém da nossa família próxima que já viveu ou está vivendo, ou algum amigo próximo, e a gente sabe que essas questões envolvem esses dois temas da noite de hoje. Mas a gente vai falar de um assunto tão delicado que a gente fala, é como falar de mediunidade. Mediunidade é um assunto muito delicado, sexo e amor também são assuntos muito delicados. A gente fala como se a gente estivesse mexendo em matéria atômica. Ela pode ajudar muito, mas se mexer errado com irresponsabilidade, pode também prejudicar muito. Então, a gente vai começar pedindo para todos imaginarmos uma casa. Eu já fiz essa metáfora uma vez no SEAS, de vez em quando eu faço, e esse assunto é bom para isso. Imaginemos uma casa. A casa tem paredes, tem telhado, tem piso, tem janela, tem porta. Uma casa completa. Imaginemos que essa casa é meio tortinha. Ela é torta. A gente olha a casa e fala assim, essa casa é torta. Os cômodos são usados fora da destinação normal. A pessoa se alimenta no quarto e ela dorme na cozinha. Imagina alguém que faça isso. Falta telhado em alguns cômodos. Nem toda a casa está coberta por telhado. As paredes são tortas. O problema vem da fundação da casa, porque o nível do chão está meio torto. Então, imagina que uma pessoa resida dentro dessa casa. E que nessa casa ela tenha se acostumado. Um belo dia, ela nos convida para entrar nessa casa, e a gente entra na casa e vê assim, não tem telhado, ela come, ela dorme na cozinha e se alimenta no quarto, a parede está torta, a porta está torta, está tudo errado, mas ela está ali, vivendo ali. Então, assim, a gente quer começar esse tema para dizer que é necessário ter delicadeza. E a gente traz uma frase da Joana de Ângeles no livro Ser Consciente. O que Joana de Ângeles nos faz? Ela diz que as ilusões são comensais da criatura, que se apresenta conforme gostaria de ser e não de acordo com o si, com o eu profundo, com o que é. Extirpá-las, as ilusões, é condenar o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas do apoio. Bengalas psicológicas de apoio. Então, a gente pode chegar nessa casa e simplesmente denunciar aquilo tudo, olha, está tudo errado, não pode. A gente pode chegar nessa casa reformando a casa alheia? Não pode, porque seria uma falta de educação. A gente não pode nem criticar, porque a gente não tem o direito de quebrar as fundações da casa de alguém. Essa casa é como o psiquismo dessa pessoa se organiza. E ela precisa de algumas bengalas, como todos nós precisamos. Então, vamos tentar entender que esses mecanismos psíquicos que nós construímos, eles são necessários para o nosso equilíbrio, para vivermos essa experiência. E onde a gente encontra informações sobre a temática da sexualidade, do sexo e do amor em doutrina espírita? Encontramos informações, então, na codificação, são informações espalhadas pela codificação, mas na hora que a gente olha sistematicamente, a gente consegue ter uma percepção boa, e a gente também tem nas obras complementares. Vamos começar, então, algumas referências da codificação para ver o que a gente pode entender desse tema. Pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? Ah, Raquel, você está confundindo o sexo como identidade
do sexo no comportamento, na orientação. Não, na realidade, a resposta dos espíritos é: os espíritos têm sexo? Pergunta Kardec. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Então, eles como que dissessem que o sexo que a gente tem como sexo depende da constituição orgânica, mas existe o sexo que a gente não entende. E aí a gente... Raquel mutou o seu... Perdão, já vi aqui. A gente tem que pensar se não seria o sexo no sentido também do comportamento sexual da pessoa. E aí, os espíritos não dizem que não existe, eles dizem que não existe como a gente entende, porque a gente vincula o sexo ao que é material. O sexo seria, de acordo com as orientações da própria psicologia, a psicologia, ele seria uma energia que podemos chamar de libido, de acordo com a psicologia, que é definida como energia utilizada não apenas na realização do ato sexual, mas em toda ação criadora. Não apenas para o ato sexual, mas para toda ação criadora. Então, quando um pintor pinta um quadro, um artista plástico, ele pinta um quadro, ele está usando a energia sexual dele? Sim. Quando alguém trabalha numa obra de caridade, ajudando crianças, ele usa energia sexual? Sim. Quando a gente faz um trabalho, escreve um texto acadêmico, e tem que fazer uma produção acadêmica, alguma tarefa acadêmica, essa energia sexual é usada? Sim. Então, toda atividade de criação, de criatividade, na visão da psicologia, é uma atividade dessa energia chamada sexo. Esse entendimento também é um entendimento espírita que a gente tem em alguns livros espíritas. A gente vai trazer um aqui, que é conhecido como um livro muito complicado, que se chama Evolução em Dois Mundos. Ele é tão complicado, ele é o livro de André Luiz, que existe até um elucidário de Evolução em Dois Mundos. Tão complicado é que ele é. E o que nos fala André Luiz em Evolução dos Dois Mundos? Ele diz que em todos os reinos da natureza há sexo. Nos minerais, manifesta-se como força que sustenta o intercâmbio entre as cargas positivas e negativas do átomo, aquela energia que a gente estuda lá quando está estudando química. Nos vegetais, já se manifesta como o feminino e o masculino. Nos animais, apresenta-se como instinto e como as primeiras nuances dos sentimentos. Nos humanos, o sentimento se fortalece e o instinto a ele se sujeita. Então, o instinto vai diminuindo, a inteligência aumenta, o sentimento se fortalece. E nos espíritos de luz, gente, nos espíritos muito evoluídos, é o sentimento do amor por excelência, sem a interferência dos instintos, como se o amor estivesse se tornado um instinto, como se o amor pudesse ser a evolução, o ápice de todo esse processo. Em suma, gente, a energia sexual ou força do amor é aquela que promove a união criativa entre os polos opostos de uma mesma realidade, que faz as pessoas se atraírem. Essa atração faz com que nós vivamos em agregados numa sociedade e tem aí a grande invenção de Deus, inclusive durante um período, a Federação Espírita Brasileira usava um slogan numa campanha: família, ideia genial de Deus. E realmente, ideia genial de Deus, a campanha da família. Então, assim, André Luiz também, além de Evolução dos Mundos, ele fala desse tema no livro Ação e Reação. Ele fala que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas e positivas no campo mental do ser. Então, olha que interessante. Então, do ponto de vista espiritual, nós somos femininos e masculinos, e dependendo daquela encarnação, nós reencarnamos ou de uma forma ou de outra, e André Luiz também fala, que diz que é natural que o espírito acentuadamente masculino venha reencarnar muitas vezes como homem, e o acentuadamente feminino frequentemente reencarne como mulher. Mas vamos falar da atividade sexual, do comportamento sexual. Quando a gente lembra de Paulo de Tarso,
aquela frase famosa que nós espíritas sempre repetimos e sempre nos admiramos com ela. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase é uma frase de uma profundidade imensa e diz para a gente que nós somos livres para fazermos o que a gente quiser, mas nem tudo é conveniente para nós. E no livro Vida e Sexo, Emmanuel fala o seguinte: não proibição sobre o sexo, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, olha que interessante. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com respeito aos outros e a si mesmo. Abstinência imposta. Então, vamos lá. Nós somos espíritos imortais, já vivemos há milênios, vivemos várias experiências. Vamos ver aqui um pouquinho que a história sexual do homem, a relação do homem com o sexo, a humanidade com o sexo, é uma relação fruto de muitas dores. Então, todos nós trazemos questões na área da sexualidade, e são questões sérias. Então, como é que a gente pode pensar num comportamento sexual que seja saudável? Então, vem a primeira observação aqui do Emmanuel: a abstinência involuntária. Essa abstinência involuntária, como se o sexo fosse uma coisa errada, isso já foi muito comum, ainda é muito comum, dependendo da cultura que nós tenhamos contato, onde nós estejamos. A abstinência involuntária é uma porta aberta ao desequilíbrio, como aconteceu na Idade Média, quando o sexo era sinônimo de pecado e somente deveria ser praticado com os fins procriativos. Esse desequilíbrio, gente, naquela época, né, e ainda hoje a gente sabe que acontece em alguns espaços, custou essa visão distorcida do celibato, o celibato como algo que se deva cultivar. Quantas mulheres tiveram de se prostituir por causa dessa prática equivocada da abstinência involuntária, né, por causa de regras sociais? Quantas crianças foram vítimas de abusos imensos por conta dessa ignorância, de não compreensão da profundidade do que é a sexualidade no comportamento humano? Se o sexo é união criativa, é força de equilíbrio. Detê-la pode promover o desequilíbrio da pessoa. A verdade é que, quanto mais desmaterializado nós somos como espíritos, menos material também será a sexualidade e menos polarizada talvez seja a sexualidade, porque como espíritos nós desenvolvemos aquelas características femininas e masculinas, e o espírito evoluindo, ele vai ter oportunidade de passar pelas duas experiências. Então, pensemos assim nos espíritos que nós conhecemos, os mais evoluídos. Vamos dar um exemplo aqui de Francisco de Assis, que é um espírito que nós sabemos que é um espírito bastante evoluído. Não é que ele não tivesse energia sexual, mas essa energia sexual foi sublimada e foi sutilizada, e foi utilizada e destinada para as atividades que conseguiram fazer com que ele fosse o espírito tão conhecido até os dias de hoje pelas obras imensas. Então, ele é um processo evolutivo espontâneo, esse processo de evolução, para tornar o sexo sutil. É espontâneo e depende da evolução do espírito. Se vem como uma imposição, provavelmente vai causar desequilíbrios para a alma. A doutrina espírita, ainda sobre essa temática do cerceamento, da abstinência, ela vem nos dizer que, bom, existe aí um padrão, sim, de comportamento. Esse padrão de comportamento se chama monogamia. A monogamia, ela é um padrão de comportamento que, segundo a doutrina espírita, é o padrão mais aconselhável para a humanidade viver a sexualidade. Então, esse conselho, é quase um conselho, os espíritos dizem, o casamento está no final, está em crise, etc. Não, o casamento é uma marca da evolução da humanidade. Essa união entre os seres e essa união que faz com que as pessoas vivam aquela experiência a dois com a sexualidade e com mais o amor que o que a gente está falando aqui. Só que isso significa abrir mão de se relacionar sexualmente com outras pessoas. Então, vamos trazer aqui algumas informações sobre o que a gente chama de relações extraconjugais. Na maioria dos casos, essas relações, elas surgem de uma necessidade de variação, uma busca de novidade, e aí vem um fator bastante grave,
dessa cultura onde nós estamos inseridos, que é um fator conhecido na psicologia social como dupla moral. O que é a dupla moral? É aquele ditado antigo, meus cabritos podem sair, mas a minha filha, que é do sexo feminino, vai ficar em casa, né? Ou a cabrita fica em casa, os cabritos só podem ficar soltos. Então, é um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Isso é sistêmico, geracional. Então, passam-se várias gerações e, ainda assim, o tratamento é diferenciado. Essa diferença, ela é cultural ou ela é biológica? Nossa, a diferença é cultural. A gente sabe que existiram sociedades, e ainda existem, em que são matriarcais, em que a mulher tem uma outra postura. Inclusive, no passado isso aconteceu. Hoje, muitos estudos na área das ciências sociais, e principalmente no que a gente chama de teorias críticas, essas teorias críticas, elas explicam que o patriarcado, a submissão da mulher, ela tem muita origem também na atividade econômica e no capitalismo, que se estabeleceu de uma forma desequilibrada. Não se está aqui dizendo que o capitalismo é um modelo ruim, mas esse capitalismo de exploração do homem pelo homem acabou trazendo junto esse pacote do patriarcado e da opressão das mulheres, que, segundo a própria doutrina espírita e os ensinamentos de Kardec também, a emancipação feminina é um indício de evolução. Então, pensemos nessa questão dos relacionamentos extraconjugais, ainda tão frequentes, ainda tão graves, e eu posso dizer a vocês, como uma profissional da área do direito que trabalha com casais em processos de divórcio, em crise de família, que realmente o adultério ele foi, historicamente, no Brasil, um motivo de grandes tragédias. E ainda hoje a gente sabe o quanto ele resulta em mortes por causa da tentativa ou de um dos dois parceiros daquela vida amorosa acabarem querendo sair por causa de um outro relacionamento. Então, a gente tem os feminicídios, a gente tem a opressão que existe ainda muito grande. Então, é um fenômeno extremamente complexo, cultural, extremamente complexo, e ele tem que ser avaliado de forma correta. Mas o fato é o seguinte, ele não deve ser julgado, e hoje até a lei dos homens evoluiu, e hoje já não se fala mais em julgamento de adultério de relações extraconjugais, né? Ou não cabe mais ao juiz ficar sabendo quem é que é o culpado da separação. Então, a lei dos homens evoluiu e a gente deve realmente sair desse lugar do julgamento, porque cada história é uma história, mas é preciso compreender que o relacionamento extraconjugal ele é um indício de que a pessoa tem que parar, conseguir entender o que está acontecendo com si mesmo, procurar ajuda, porque alguma coisa não vai bem, já que a gente sabe que a monogamia é o padrão de comportamento que nós entendemos seja o melhor. Mas há uma contradição nesse momento cultural que a gente vive. É uma contradição por quê? Porque existe a concepção monogâmica do casamento, e isso é indício de evolução da humanidade, mas, ao mesmo tempo, existe uma atordoante liberação sexual. Há quase que um momento de esquizofrenia social. Apesar de o casamento continuar monogâmico, existem demandas antagônicas, isso deixa as pessoas muito aflitas. Hoje existe, a gente já sabe, é um tema para se estudar em doutrina espírita muito também delicado, e eu diria que até na área do direito é delicada essa compreensão, que são o que se chama de poliamorismo, de poliamor, de relações em que uma pessoa se relaciona com várias pessoas e várias pessoas se relacionam entre si. Então, são esses modelos que estão acontecendo, mas nós temos que sempre estar reflexivos sobre os ensinos da doutrina espírita. Então, sexo, em linhas gerais, voltaremos a ele, mas seriam essas as nossas reflexões com o subsídio espírita, o fundamento espírita e também com a psicologia social. Mas agora vamos ao amor. E aí o amor é o outro ingrediente famoso, importante, grave, que está aí dentro dessa temática, e a gente vai aqui lembrar as perguntas do Livro dos Espíritos. Agora, a pergunta 291.
Além da simpatia geral, oriunda das semelhanças entre os espíritos, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. A gente gosta especialmente de uma pessoa ou de outra. Como é que é essa questão? E os espíritos respondem a Kardec. Do mesmo modo que os homens, sendo que, porém, o que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando eles estão afastados do corpo físico. Então, imaginemos que esses laços de amor no plano espiritual, eles sejam ainda mais fortalecidos do que eles estão aqui, porque aqui nós temos a confusão das emoções próprias dessa condição de encarnados que estamos. Na pergunta 297, Kardec pergunta o seguinte: continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua de dois seres que se consagraram na Terra? Quer dizer, um casal que vive juntos aí 50 anos, eu acredito que aqui entre nós, no SEASSE, haja pessoas assim, que têm casamentos muito longos, isso é muito bom, que viva tanto tempo junto. Esse casal, depois do desencarne, eles continuam nesse relacionamento, nesse vínculo amoroso, e os espíritos respondem sem dúvida, desde que originada de uma verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de questões de ordem física, desaparece a causa, desaparece também esse vínculo. E a gente sabe que os vínculos verdadeiros e duradouros, eles têm esse sentimento nobre, superior, que é o amor. Na pergunta 298, e aí, nas seguintes, Kardec toca naquele assunto. As almas que devam se unir estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós, em alguma parte do universo, tem uma outra metade. E os espíritos são categóricos na resposta. Eles dizem o seguinte: não há união particular e fatal de duas almas. Olha que coisa séria. Né? Então, desde a época de Kardec, tanto que ele faz a pergunta, aquela ideia da alma gêmea, não há uma união particular e fatal de duas almas. Aí vamos ver de onde vem, então, essa história de alma gêmea, de onde nós vimos. Aí a gente vê como é que tem, quando se fala de sexo e de amor, a gente traz, acontece conosco um fenômeno que a Joana de Ângeles chama de atavismo. Na realidade, é uma terminologia usada na psicologia, mas a Joana usa muito. O atavismo é na realidade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Não é uma herança ancestral nem genética. Mas como nós somos espíritos imortais, que vivemos N experiências antes dessa existência física, a gente acaba trazendo essas experiências. Então, vamos fazer assim uma viagem rápida sobre a história desse amor na humanidade. Vamos começar na Europa, nos séculos 17 e 18, não vamos muito longe. Não havia casamento por amor naquela época. Não havia. Os gregos e romanos, eles entendiam que o amor era alguma coisa que acontecia fora do casamento. Olha que coisa interessante. Na Idade Média, surgiu o chamado amor romântico. Os grandes romances da época eram os amores adúlteros. Tristão e Isolda, Lancelot e Guinevere. Então, a gente vê aquelas grandes histórias de amor eram histórias de amor romântico. Um autor, um espírita, chamado André Maurois, um filósofo, ele diz uma frase curiosa. Ele diz o seguinte: devemos à Idade Média duas das piores invenções da humanidade: a pólvora e a ideia do amor romântico. Então, olha, a gente pensando no romantismo, no sentido que pode ser também alguma coisa que possa prejudicar as pessoas e as relações. Os casamentos, então, eram arranjados. Havia interesses familiares de base socioeconômica. Cabia à mulher, depois do casamento, com ternura, paciência e submissão, conquistar o amor do seu marido. No Japão, gente, até a Segunda Guerra Mundial, 1945, mais ou menos 70% dos casamentos eram arranjados pelos pais. 70% dos casamentos eram arranjados pelos pais até 70 anos atrás, o que é pouquíssimo tempo. Então, a gente está falando de alguma coisa bastante contemporânea. E por que as pessoas se casavam? Elas se casavam para ter segurança financeira, elas se casavam para alianças familiares, elas se casavam para fugir da solidão e pelo desejo de ter filhos. Então, eram motivos que levavam as pessoas a se casar. Em
E o que é interessante sobre a história das relações amorosas e nós, como herdeiros dessa cultura e herdeiro das nossas próximas experiências, a gente deve pensar o seguinte, existem dois autores aqui que fazem a seguinte reflexão para a gente. É difícil especular sobre o passado amoroso no nosso passado, há séculos atrás. Por quê? Existem coisas que não se dizem. O amor conjugal era uma delas. Então, não há muitos escritos e muitas coisas sobre como era esse amor conjugal. E aí, uma outra autora, chamada Barbara Tuchman, ela fala o seguinte, a felicidade é silenciosa, o que desequilibra os registros históricos. Então, nós sabemos que, sim, há casamentos de afinidade. E, certamente, no passado, houve esses casamentos, muitos deles. Eu vou fazer aqui usar uma metáfora, que é uma metáfora que está no livro do Bernardo Jablonski, que se chama Até que a Vida nos Separe, o nome do livro. Ele analisa a crise do casamento contemporâneo e ele fala que a longevidade foi um motivo de crise nesse casamento. Porque antigamente as pessoas se casavam com jovens, com 20 anos, mas elas desencarnavam com 45. Então, o casamento durava 25 anos. Hoje, as pessoas se casam com 25 anos, é a média, mais ou menos, aqui do estado do Rio de Janeiro, e elas morrem, desencarnam com 90. Então, a gente está falando, assim, de não são 20 anos juntos, 25 anos, a gente está falando de 50, 60, 70 anos juntos. Então, esse é o desafio que o Bernardo Jablonski nos fala. E tem um trecho do livro que ele fala de amor e de camarões. Camarão é aquela comida que nós gostamos de comer, que é uma comida muito cara e que é uma comida que muitas pessoas gostam de comer nos restaurantes. Então, olha que interessante a fala para a nossa reflexão aqui nesse estudo espírita, apesar de ser uma fala não espírita. Amor e camarões. Na fase do cortejamento, ele te oferece o último camarão do coquetel de camarões. E você diz, não, obrigada. No noivado, ele te oferece o último camarão do coquetel de camarões e você aceita. No início do casamento, ele não mais te oferece o último camarão do coquetel de camarões, mas se você pedir, ele te dá. Mais tarde, no casamento, ele não só não te oferece o último camarão do coquetel de camarões, como também, se você pedir, ele resmunga que você deveria pedir um só para você. Bem mais tarde, nesse casamento, ele não só não te oferece o último camarão do coquetel de camarões, como mesmo se ele o fizesse, você não mais aceitaria. E ele fala, o fim do casamento é quando você conclui que o camarão é a metáfora do amor. É uma fala muito, quase sarcástica, é uma metáfora, ela é uma fala difícil de ouvir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que refletir sobre ela. O que acontece na vida 2? E aí vem alguma coisa bastante interessante. Já que a gente pode pensar na metáfora do coquetel de camarões, aqui da Judith Viortes, que é referida pelo Jablonski no livro, a gente lembra de um fenômeno que também é referido no livro, que se chama idealização. Idealização, segundo Freud, grande Freud estudioso da mente, da emoção humana, é o processo consciente ou inconsciente pelo qual o indivíduo superestima um aspecto, atributo da outra pessoa. Há uma superestima. E o que se diz aqui sobre a idealização? O que a psicologia explica? Ela diz o seguinte, quanto mais a gente amadurece, mais a gente diminui os limites da idealização. Ela geralmente não acaba. Ela não acaba completamente, mas ela diminui muito. Então, tem aqui uma outra brincadeira que o Jablonski apresenta no livro. Ele fala o seguinte, aos 13 anos, uma adolescente pode apaixonar-se por um ídolo do rock internacional. Aos 15 anos, por um ídolo de rock nacional. Aos 17, por um astro da novela. Aos 19, pelo rapaz mais desejável da universidade. Aos 21, por um rapaz legal e interessante. E acima dos 23, o amigo do irmão já é a pessoa que ela fica encantada.
Então, é também uma brincadeira, mas quer dizer que, realmente, quando a gente vê adolescentes muito jovens, há um encantamento com astros de rock internacional, é um apaixonamento. E depois, quando a pessoa vai ficando mais madura, ela vai concretizando mais essa realidade. E aí nós nos lembramos de um conceito muito bonito, que está num livro que eu adoro, e eu indico esse livro, porque é um livro, assim, lindo de ser lido, lindo de ser lido. É um livro não espírita, de um livro pequenininho, de um grande filósofo, de que eu gosto muito, que se chama André Comte Sponville. É um livro, o André Comte Sponville escreveu um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que foi um livro que virou um grande best-seller, que vocês já devem ter ouvido falar, em que ele fala das grandes virtudes. Ele começa com a virtude da polidez e ele termina com o amor. E ele diz que começa com a polidez porque é a mais fácil. A educação formal circunstancial é a mais fácil das virtudes, ser educado socialmente. E a mais difícil delas é o amor. Só que eu acho que ele ficou tão impressionado nos estudos que ele fez do amor, que é o último capítulo desse livro, que ele escreve um livro só sobre o amor. É um livro pequenininho. E é um livro que ele faz a história dos 3 amores estudados pela filosofia. O primeiro amor é o amor eros, que é aquele amor da idealização do outro, é o amor do sexo. E aí tem todas as características do amor eros, é o amor de quem se apaixonou. Eu acredito que todos que estão aqui presentes, em algum momento da vida, tenham se apaixonado. E aí eu vou ler aqui algumas características desse amor eros, para ver se todos se identificam. Desejo de servir e ser servido, muita ternura, sentimento de responsabilidade pelo outro, desejo de partilhar emoções e experiências, pensamentos invasivos, intimidade, atração sexual, relativa à falta de preocupação com as normas sociais, busca de uma relação exclusiva e um avassalador conjunto de sentimentos. E aí são vários sentimentos: embevecimento, adoração, flutuação do humor, perda do apetite. É tudo aquilo que acontece com o amor eros, que é essa fase do apaixonamento. A grande questão é que o amor eros ele não é para sempre. E aí o André Comte Sponville ele explica, pela filosofia, que o amor eros é o amor do Platão. O que Platão fez? Não sei se vocês conhecem a história. No Banquete, que é um livro famoso do Platão, né? Ele fala da história de uns amigos que saem para festejar a premiação de um deles, e aí cada um desses amigos, todos filósofos, faz um discurso sobre o amor. Eles resolvem beber, depois que eles já tinham bebido muito, isso está no livro, O Banquete, que é um livro de filosofia do Platão. E aí, quando eles tinham bebido muito, eles vão lá e fazem discursos. E aí, Platão, que era aluno de Sócrates, acaba trazendo esse conceito, e o conceito é o seguinte: o amor seria desejo, e o desejo é falta. A partir do momento que aquela pessoa não te falta mais, você não deseja mais e você não amaria mais. É um conceito platônico, tanto que se diz, o amor platônico é aquele amor que não se realiza, porque a partir do momento que ele se realiza, ele não seria mais amor. O que o Platão está errado? E na visão espírita, claramente errado. É que ele não explica os casamentos bem-sucedidos em que as pessoas se amam durante décadas. Porque se a pessoa está com você e você não sente mais falta, significa que deixa de amar? Ele não explica. E aí a gente tem o segundo tipo de amor, que é o amor filia, o amor da amizade, o amor da alegria de estar junto, que é o amor da potência, do apetite, que a gente chama apetite, a vontade de estar junto. Esse amor é o amor do Spinoza, que é um outro filósofo. Então a gente transita no casamento do amor eros para o amor filia, para segundo tipo de amor. E olha que bonito, se o casal não percebe que passa de um para o outro, ele pode entender que, de repente, o Platão estava certo. E a gente sabe que não é bem assim, o Platão não estava certo. Então, ele tinha uma visão que era restrita àquela primeira fase do apaixonamento. Quanto tempo dura o apaixonamento, gente? Segundo dizem aqui os nossos pesquisadores sociais, dura cerca de 30 meses. Mais ou menos. Isso, sim, em média. Então, não dura tanto assim. Ele começa a parar e diminuir depois de um tempo, aquela coisa da febre, da palpitação, toda aquela sensação física. E os espíritos nos dizem, inclusive na obra de André Luiz, que quando nós, preparados
preparamos a encarnação e programamos a nossa reencarnação, nós programamos também esse encontro amoroso e programamos também esse casamento. E aí, às vezes, é um casamento provacional, um casamento de dificuldade, mas mesmo assim a gente tem aqueles pozinho colorido que faz com que as pessoas se apaixonem, né? Qual é o grande problema cultural que a gente deve trabalhar e nós espíritas devemos refletir sobre isso? É uma armadilha, uma expectativa criada pela cultura. Lembra que a gente falou daquele problema do amor romântico? Lembra que a gente falou que a gente tem alguns atavismos, algumas heranças do nosso passado? Então, a gente conseguir perceber essa mudança tão importante que acontece nas relações amorosas quando passa do amor platônico, do amor eros, que é o primeiro tipo de amor, para o amor filia, que é o amor amizade, que é o segundo tipo de amor. Então, é importante que a gente pense no companheirismo, na confiança, no sexo, na comunhão de ideias, nos traços de personalidade. Isso tudo faz com que os casamentos permaneçam. Não é só aquela paixão que acontece quando os jovens se encontram. Sobre isso, a gente deve sempre pensar que os jovens eles tendem a fazer uma idealização ainda, porque são muito jovens, falta experiência. E muitas vezes eles olham para as outras gerações, pessoas que se divorciaram, eles pensam o seguinte: não, a pessoa, meus pais não se amaram o suficiente, isso não vai acontecer comigo porque eu vou amar muito. Na realidade, não é uma compreensão de que um amor fique do mesmo tipo de amor toda a vida. Quem é casado há muito tempo sabe que existem vários casamentos num casamento, são várias fases dentro do casamento, passa de uma fase para outra. E as fases são boas, Então, assim, não é necessariamente ruim, é questão de perceber a sutileza dessas relações que faz com que o amor passe de uma fase para outra. Mas lembra do livro do amor do André Comte Sponville? Então, ele começa falando do eros, fala do filia, que é o amor da alegria de estar junto, é o amor dos amigos, quando nos encontramos aqui na Casa Espírita para poder conversar, é uma alegria de estarmos aqui, de vermos os nossos amigos, encontrar, mesmo que seja uma conexão somente virtual. Mas tem um terceiro tipo de amor, que muita gente já ouviu, que é o amor das grandes almas, o amor dos espíritos muito evoluídos, conhecido como amor ágape. Esse amor ágape é um amor daqueles que são capazes de renunciar a tudo em prol daqueles que eles amam. É próprio daqueles que são muitíssimo evoluídos. E aí o André Comte Sponville, ele pergunta, será que é possível a gente imaginar o amor ágape dentro das relações conjugais, das relações amorosas, da nossa faixa de evolução, digamos assim, ele não fala explicitamente isso, mas na nossa faixa de evolução, aí vai a nossa interpretação, e olha que bonito, ele conclui, o André Comte Sponville, e aí por isso eu sugiro o livro, porque o livro é belíssimo, e ele dá um exemplo do Cristo, no último capítulo, quando ele fala do amor ágape, a capacidade de renúncia, de amor sem esperar nada em troca, que é isso que é o amor ágape, enquanto os outros dois ainda são tão humanos, ele fala o seguinte, sim, é possível, isso acontece na vida dois, na vida conjugal, quando o casal, quando um dos cônjuges, sabendo os defeitos do outro, jamais usa esses defeitos como uma forma de oprimir e de subjugar. Então, olha que bonito, né? É conseguir conhecer tanto o outro e mesmo conhecendo profundamente o outro, ainda assim, por causa do amor ágape, que é a sublimação, o que de mais bonito se possa sentir, não se é capaz de se utilizar desses pontos fracos, das nossas dificuldades, todos nós espíritos imortais temos dificuldades, jamais usar esses pontos fracos para oprimir, para magoar. E aí a gente lembra do amor ágape com amor materno e paterno, que é o mais perto que nós temos do amor que a gente possa pensar que seja o amor da renúncia, o amor que não pede nada em troca. Mas olha que interessante, segundo o Sponville, sim, é possível o amor ágape na relação a dois conjugal, sim, com essa manifestação tão bonita que eu acabei de dizer. Então, assim, estamos caminhando para a conclusão do nosso estudo,
E a gente vai trazer uma frase do nosso codificador no livro A Gênese. É uma frase que traz, não fala especificamente de amor e sexo, mas pode ser interpretada por nós nesse sentido. Então, vamos lá. O que diz Kardec para nós em A Gênese, capítulo 11, item 26? Ele fala: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude de seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço, prolongar, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depreciação executado sobre si mesmo, a extensão do período das suas encarnações. E quando ele quer dizer isso, significa o espírito que aquele já sai desse ciclo de encarnações diante da evolução. E aí, a Joana de Ângeles, num livro bastante antigo, ela fala o seguinte: o amor, e aí está falando um pouco mais, falando do sexo. Como o fogo que necessita ser disciplinado para ser útil, o sexo deve ser dirigido pelo amor, a fim de preencher a sua finalidade santificante. A chama que a fornalha retém, aproveitando-lhe o calor, e o calor é importante para a vida, quando se movimenta a esmo, alastra-se em incêndio destruidor. Então, como eu falei no início da nossa fala aqui, é como se a gente falasse e cuidasse de matéria atômica. Muito cuidado com ela, muita delicadeza no trato, porque sexualidade e amor são assuntos bastante sensíveis. E sempre lembrando da casa torta, porque todos nós moramos numa casa torta e a gente não quer que as pessoas entrem na nossa casa marretando as paredes, quebrando tudo e reclamando. A gente deve respeitar a estrutura psíquica de todos os espíritos aqui encarnados, porque nós somos herdeiros de nós mesmos e sexo e amor é um assunto recorrente e vem conosco há muitos milênios e nós temos muitas histórias e é importante a compreensão mútua. Eu espero que as nossas reflexões tenham sido úteis ou curiosas, pelo menos, para os companheiros na noite de hoje, e que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Raquel, muito obrigado mais uma vez. Maravilhosa o seu estudo, a sua palestra, muito bom mesmo. Muito obrigado por ter vindo, né, por nos ajudar nesse aspecto. Eu vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Oi, fala, Ricardo. Posso te tomar uns 3 minutinhos antes da prece? Pode, mas você manda. Não. Obrigado, Raquel. Quero falar com os passistas. Nós vamos passar a pedir, de hoje em diante, que os passistas se coloquem como doadores de energias para quando o palestrante estiver encerrando a palestra para a finalização da reunião pública. Então, queremos pedir aos passistas do Amor, Caridade e Esperança que, no momento final, na hora da prece, se coloquem à disposição de doação de fluidos, de energias, nas suas preces, acompanhando a prece do palestrante e que essa posição ativa do passista e também daqueles que queiram, como se tivesse no Amor, Caridade e Esperança, no passe espírita, queiram receber essas energias que os passistas irradiarão no momento da prece, que se coloquem na posição de receptores
E os passistas, por favor, que se coloquem na posição de doadores e se preparem durante os dias que comparecerão à reunião para fazerem essas doações. Vamos explicar isso também em outros momentos. Desculpa, Paula, era o que eu tinha que colocar. Obrigado, Ricardo. Bom, Raquel, então já está dado o recado, né? Se você puder fazer a nossa prece, muito te agradecemos, além da palestra, que foi maravilhosa. Muito obrigada, Paulo. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre, pedindo ao Senhor, nesse momento em que nos conectamos, todos juntos num só pensamento, pela humanidade tão sofrida, por esse momento tão grave de transição planetária pelo qual passamos, por aqueles que têm fome, por aqueles que têm sede, por aqueles que não conseguem ter atendimento médico no momento, por toda essa crise imensa pela qual passa o nosso país e a humanidade de forma geral. Que consigamos, com os nossos pensamentos de paz, de tranquilidade, de esperança, de fé, darmos uma contribuição para que a psicosfera do nosso planeta se torne mais harmoniosa, mais equilibrada. Que possamos fazer na nossa vida exterior o possível para amenizar, diminuir as dores e aflições dos nossos companheiros de jornada. Que esse espaço de reflexão e de prece possa ser acessado por nós, sempre que possível, para que possamos aqui refletir, pensar em novos ensinamentos, em novos pensamentos, e mantermos a nossa elevação mental, tão necessária nesse momento para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, mental, espiritual. Que esse grupo continue a manter essa identidade, essa característica fraterna, e que todos aqueles que queiram participar, estar conosco em outros momentos, possam aqui estar para essas reflexões tão importantes que a doutrina espírita nos possibilita. Que assim possa ser. Em teu santo nome, Senhor Jesus, pedimos permissão para encerrar a reunião pública evangélico-doutrinária da noite de hoje. Abençoa-nos a todos, doce amado Mestre, fica conosco, por hoje e sempre, que assim seja. Raquel, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Paula, e o convite. Esse assunto é um assunto palpitante. Isso aqui que eu falei rápido para vocês, eu acho que são 4 estudos diferentes. Eu tentei juntar tudo para tentar não ficar naquele óbvio, né, que a gente às vezes pode cair, né? Espero que tenha aberto aí algumas possibilidades de reflexão pessoal, porque é um assunto muito sério, né? Com certeza, isso é muito grave. Parte integrante da vida das pessoas, né? Muito grave, muito grave. Quanto mais que a gente tem esses índices todos que o IBGE nos traz, né? De divórcio, de casamento diminuindo, o que está acontecendo? Tem que conseguir entender. Mas é um prazer sempre estar com vocês, me sinto assim muito acolhida aqui, me sinto muito bem, agradeço por vocês existirem, isso é ótimo. Você é muito Agradecemos, Raquel. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada, Raquel. Raquel, boa noite. Obrigada, Raquel, pela atenção. Abraço, pessoal. Tchau, Paulinho. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijo para vocês. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Raquel. Obrigada. Gratidão.